Bora falar sobre pullback e falar sobre retração de Fibonacci nessa aula. Vamos falar aqui do pullback, um termo muito utilizado na análise gráfica, tanto aqui no mercado criptográfico como no mercado de ações. E vou mostrar também quando ocorre o pullback lá na retração de Fibo, que são pontos, regiões de suporte, de resistência, que vai te ajudar ali a entender melhor o comportamento, a tendência do preço, se está para queda, se está para alta, se vai ter ou não uma continuidade do movimento, da tendência. Eu vou mostrar isso agora. Vamos para o gráfico. Bom, gráfico do Bitcoin, gráfico da Ethereum, ok? Vamos falar então aqui do pullback. Vocês estão vendo o gráfico diário da Ethereum. Estamos vendo aqui índice de força relativo, volume. A única média móvel que nós temos aqui é a média móvel de 200 períodos que nós aprendemos aqui no curso, ok? Aprendemos sobre a média de 9 e de 21 períodos. Você pode utilizar 9 e 20 períodos. Neste momento aqui, nesse estudo, eu tirei essas médias. Gosto de utilizar de 9 e de 21 períodos. Utilizo também a média de 50 períodos. Ocasionalmente eu utilizo a de 50 períodos. E a de 200 que está sempre aqui num gráfico comigo, ok? Bom, então vamos lá. O que eu marquei aqui exatamente? Marquei em alguns momentos aqui que houveram alguns pullbacks. E o pullback nada mais é do que um respiro do mercado, uma realização de lucro, um alívio da pressão, nesse caso aqui da agressão vendedora. O preço ele desce exatamente, se nós mudarmos aqui linhas com informações, deste ponto até esse ponto aqui, eu consigo ver exatamente 44% de queda em 11 barras, em 11 candles diários, 11 dias, ok? E o que o preço fez? O preço ele fez um pullback, ou seja, um movimento rápido, uma subida rápida aqui, através aqui de poucos candles. Se você observar aqui, dessa mínima até aqui são 4 candles, simplesmente colocar aqui, esse pullback aqui, esse respiro do mercado foi de 22%. Olha que interessante então, para tirarmos aqui todas as dúvidas em relação ao pullback, que eu já falei em várias outras aulas, é um respiro do mercado. Tem investidores que estão operando na ponta compradora, ou seja, para cima, e tem gente que está operando o quê? Para baixo, na expectativa do preço cair, não é mesmo? Nesse caso aqui, note que é uma força aqui vendedora, uma agressão vendedora muito forte, o índice de força relativa apontou para baixo, a média aqui de 200 períodos também apontada para baixo, um movimento aqui de descida muito forte, muito rápido, em 11 candles, desceu aqui quase 50% do mercado do Bitcoin. É muita coisa, não é mesmo? Então é esperado um respiro do mercado, uma realização de lucro em algum momento. Essa realização ela aconteceu aqui em 1, 2, 3, 4 dias, o preço mostrando aqui intenção compradora, o índice de força relativo começou a apontar para cima, estava na região de sobrevenda, ou seja, preço barato, região de sobrevenda, sobrevendido, e o mercado que aconteceu, um pullback, um respiro de mercado. Olha que interessante aqui a mesma coisa, o preço desceu e houve aqui um respiro de mercado. Essa queda aqui foi exatamente de 32%. O que ocorre? Na posição short, na posição vendedora, que nós falamos na ponta vendedora, tem vários investidores que estão utilizando o mercado futuro de cripto, assim como o mercado de ações, o mercado futuro de ações, no mercado futuro de cripto operando aqui shorteado, operando vendido, jogando o preço para baixo. Então, some-se a isso alguns investidores que estão aqui com base no cenário avesso, aversão ao risco global, aumento de risco, começam também a vender suas posições e o preço faz essa derretida aqui muito rápido e aí vem um pullback, que é quando esses investidores que estão vendidos colocam o dinheiro no bolso, encerra a posição. Para encerrar você precisa comprar. Se você está vendido, operando na contramão do mercado ou na contratendência do mercado ou na tendência contrária do mercado, especulando aqui, jogando o preço para baixo do Bitcoin, para encerrar você tem que comprar. Para encerrar sua posição você tem que fazer uma compra. No momento que você faz uma compra, dependendo do volume, o preço vai para cima. O preço vai para cima, isso é pullback, ok? No Ethereum que é a mesma coisa, pullback. Note que é um candle aqui com uma entrada de força aqui, um interesse comprador muito forte, aos sons dos pássaros. Essa aula está ao som dos pássaros. Que legal. Então o interesse aqui comprador muito forte, jogando aqui o preço para cima, daqui até esse ponto aqui 25%. Isso é um pullback.
ok? Aqui também poderia ser um pullback, claro, porque o preço ele vem subindo, e tem um respiro em um momento aqui quando toca na média de 200 períodos, atuando aqui como uma resistência, já vimos isso, e aí ocorre um pullbackzinho, uma realização de lucro. Quem estava na posição compradora encerra a posição batendo aqui na resistência. O preço ficou caro, eu vou encerrar, dá aquele pullbackzinho de 10%, ok? Um respiro de mercado. Olha que interessante, um outro pullback, ok? E aqui exatamente também um outro pullbackzinho, preço caminhando a média de 200 períodos. O investidor que estava posicionado viu que o preço subiu bastante, 106% aqui de alta. O que ele fez? Realizou, colocou venda, deu esse pullbackzinho aqui interessante de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles, 7 dias, que é uma queda acentuada, muito rápido aqui de 7 candles, de 6 barras, exatamente 6 barras, 24% de quedas, um pullback. Quem estava comprando aqui seguiu na operação e olha que interessante, se você for ajustando aqui, você vai ver que nós temos aqui exatamente uma linha de tendência de alta. O preço veio, subiu, tentou tocar aqui o suporte, o preço em cima, segue na posição, continua comprado e aqui exatamente aqui houve o rompimento da LTA. No rompimento da LTA você encerra a posição, 106% aqui de lucro. É um momento aqui de observação para você trabalhar o seu stop, por exemplo aqui. Ok? Bom, agora vamos falar de retração de Fibonacci. Vamos utilizar alguns desses exemplos aqui no gráfico do Bitcoin, no gráfico diário. O que ocorre com a retração de Fibonacci? É um indicador muito utilizado pelos traders, pelos operadores de mercado. Eu gosto bastante. Eu quero saber o seguinte: após uma queda dessa aqui frenética, acentuada, ok? Olha que candle de força aqui, olha que pressão vendedora, de força relativa para baixo. Eu quero saber em que momento eu posso entrar, voltar para a operação, para ver em que região que pode haver o que? Esse respiro aqui desse pullback, até em que ponto, patamares de preço aqui, né? O preço pode chegar na região de 50% de FIBO, de 38,2, de 61,8. Então tem algumas regiões que você vai precisar de rever essa aula algumas vezes para fixar esses patamares que são zonas, pontos de alertas, regiões de alertas de suporte e de resistência, e vai te ajudar certamente a tomar algumas decisões. Vou continuar na posição? Vou encerrar? Pullback? Vou ficar até a região de 50? Vou ficar até 61,8? Enfim, vai te ajudar a entender melhor o contexto aqui dessa queda e até onde o preço, em caso aqui de uma retração, até onde que o preço poderia voltar, até em qual região de Fibonacci. É isso que nós vamos ver utilizando o indicador de Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci. Eu vou deixar um link da BBC News bem legal falando aqui da forma mais conceitual sobre Leonardo de Pisa, uma reportagem muito legal. Eu vou deixar o link do vídeo no YouTube para você. É bem legal, é muito legal, utilizo bastante. Então vamos lá, vamos colocar aqui o Fibonacci. Já está aqui a retração de Fibonacci. Para adicionar o indicador, basta você clicar aqui, é o 10º, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, retração de Fibonacci. Você pode deixar também a retração aqui como favorito, eu havia colocado, ok? Coloquei, basta clicar aqui. Como que eu vou traçar a minha FIBO, a minha retração de Fibonacci? Do ponto A ao ponto B. Esse aqui é um candle de inversão. Aqui estava comprador e houve uma inversão aqui para venda. Então, deste ponto para esse ponto, no sentido aqui do movimento. No caso aqui a queda, então eu vou traçar no sentido do movimento aqui baixista. E se fosse altista, seria o contrário, daqui para cá. Ok? Então temos aqui essa queda, vamos passar aqui a FIBO. Clico uma vez e clico aqui, pronto, solto, tá tudo certo. Eu tenho aqui Fibonacci. Note que ele está nessa cor porque eu coloquei, basta clicar 2 vezes. Aí você pode mudar as cores aqui, é bem legal para você ir ajustando. Aqui tem uma barra também lateral, você pode mudar. Ó, deixei branco, vou deixar aqui nessa cor. Aqui branco, vou deixar azul, aqui tá perfeito. Vamos deixar aqui dessa forma, vou ajustando tudo certinho. Eu gosto de deixar assim, ó, aqui no cantinho, essa linha de tendência, ok? E tem que ficar embaixo aqui, ok? Então não tem problema se ficar
aqui do lado. Nenhum problema. Vamos lá. O preço aqui de FIBO, as regiões são. Então, se eu estou aqui na região 0, esse movimento todo, essa pernada aqui de baixo, ela representa 100% do meu movimento, de 0 a 100, ok? Então, eu tenho 78% de FIBO, 61,8%, 50% de FIBO, 38,2% e aqui 100%, ok? Então, quero saber o seguinte, nessa queda aqui acentuada, ok? O preço ele pode voltar até qual região? Ele pode chegar na região de 38,2, de 50, de 61,8. Eu gosto sempre de fazer as minhas operações. Você observou, você está esperando o melhor momento para você entrar, para você comprar. Então, você passou aqui a FIB vai fazer a análise deste movimento. Você está vendo que o preço está dentro de uma região de 38,2 de FIB. Ou seja, dentro dessa região, a tendência é, com o movimento aqui fraco, que o preço volte e possa até mesmo buscar ou fazer outras mínimas aqui neste ponto, ok? Por quê? Porque está sem força aqui compradora para a continuidade deste movimento e jogar esse movimento lá para frente. Quem entra aqui nessa posição começou a perceber que interesse comprador, através também desse candle, o índice de força relativo na sobrevenda. Então vamos supor que você começou a observar e foi aqui neste candle decidiu entrar na operação. Você pode definir uma estratégia. Então, vou ficar na posição, vou entrar e vou ficar até 50% de FIBO. Chegar a 50% de FIBO eu encerro, coloco uma ordem de venda. Ou vou ficar na posição até 61,8. Depende da sua estratégia. Aqui é uma estratégia mais conservadora, 50%, 61%. Então vamos supor que você queira entrar aqui justamente para montar uma operação para sair em 50% de FIBO. Você esperou essa queda e está aguardando o melhor momento para entrar, ok? Você viu que o preço desceu, entrou aqui volume aqui comprador. Você pode observar que o preço aqui entrou volume aqui, deixou esse pavio justamente porque empurraram o preço aqui para cima, entrou volume aqui comprador, o índice de força relativo estava aqui em 20%, sobrevendido, e você falou, o preço está barato, há um distanciamento de uma média aqui interessante, vou entrar na posição. Você esperou um pouquinho e decidiu entrar aqui. Então vamos supor que você não esperou para você entrar aqui e você entrou exatamente aqui para sair na estratégia de 50% de Fibonacci. Bom, aqui quase chegou os 50%, que é essa linha aqui, essa região. Você teria aqui 28% de lucro. Ah, eu vou sair quando tocar aqui os 50% de FIBO. Tocou exatamente aqui 31%. Então dava para sair um pouquinho antes de chegar na região de 50%. Porque tem muita gente estrategicamente colocando a ordem para sair antes de bater a região de 50%. Ah, vou esperar bater na região de 61,8%. É um risco maior, não é mesmo? Seria quase 40% de lucro, teria que colocar um stop, o preço não foi, tá vendo? Bateu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, o preço aqui respeitando 50% de FIBO. Melhor é encerrar a posição, sair. Tá fazendo uma operação? Olha que interessante, olha que análise. O preço ele não está conseguindo sair da região de 38,2 de FIBO. A tendência é que o preço faça o quê? Ele volte e caia. Olha o que aconteceu com o preço. O preço ele veio buscar aqui, está buscando essa região aqui, dessa mínima aqui do preço do Bitcoin, ok? Então, quem entrou nessa estratégia, talvez nem pelo volume, mas entrou aqui pelo índice de força relativo, ficou na posição, é um trade longo. Se você observar, por exemplo, entrou aqui, até aqui foram 56 barras, 56 dias, mas dava para sair antes aqui, com 31 dias de operação, um mês operando, 30%, 29%, muito legal, não é mesmo? E o preço realmente ele foi em direção à média de 200 períodos, só que não tinha o que? Volume comprador, o índice de força relativo começou a apontar para baixo, volume vendedor. Então, se você colocar a média de 9 períodos aqui e a de 20 períodos, certamente você iria ver a média de 9 períodos cruzando para baixo a média de 20 períodos ou de 21 períodos, mostrando também aqui o interesse vendedor jogando o preço para baixo, ok? Mas deu para perceber através de volume vendedor e através dessa queda aqui do índice de força relativa. E olha a média de 200 períodos, que é uma média balizadora de tendência. Já vimos isso aqui, apontada, inclinada para baixo. O preço não ia, é até complicado você colocar seu stop para sair em 61,8 ou sair em 0,78. É bem melhor mesmo, é bem mais seguro você colocar o dinheiro no bolso e sair
antes da operação, ok? Então vamos observar outros momentos. Vimos aqui uma oportunidade que houve o pullback, você traçou a retração de Fibonacci e viu alguns pontos de alertas de suporte de resistência e viu que o preço estava respeitando a resistência de 50% de Fibonacci, ok? Vamos observar aqui no gráfico da Ethereum. Agora vamos fazer diferente, vamos pegar, como já vimos uma queda, essa alta aqui, ok? Vamos ajustar aqui o gráfico. Você observou exatamente aqui este movimento aqui, essa alta aqui, e você quer entrar na operação quando houver um pullback, porque você não quer comprar aqui em cima, você não quer comprar aqui em cima, não quer comprar topo, e você quer esperar o que? Um pullback, uma retração do preço, um recuo do preço para você voltar para a operação, ok? Exatamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar novamente, vou entrar por aqui, já está aqui a minha retração, mas vou pegar aqui a retração deste ponto e eu quero pegar toda essa pernada aqui de alta. Não quero pegar só essa pernada aqui, ok? Desse ponto A ao ponto B. Poderia pegar, estaria analisando o que? Esse momento aqui de pullback, ok? Essa queda aqui seria a minha análise, estaria analisando isso aqui e para ver se o preço ia subir ou se o preço ia cair. Note que nessa análise aqui, dessa pernada aqui de alta, exatamente essa pernada que nós estamos aqui analisando, do ponto A, do ponto B, dessa onda aqui, dessa pernada aqui de alta, dá para observar que houve aqui um pullback, ok? Você pode jogar até um pouquinho mais para baixo. Houve aqui também uma lateralização e o preço ele ficou o que? Na região de 38,2. Lembra? O preço ele ficou aqui exatamente e sem força. Para quê? Para descer. O preço ele continuou alguns dias aqui. O que ocorreu? Como ele ficou exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias sem força para romper 38 e chegar a 50%. Até tentou através aqui desse candle, mas note que o pavio, esse pavio aqui, pressão compradora. Olha aqui o índice de força relativa apontado para cima, volume entrando. Exatamente, o preço foi o que? Buscando aqui a média de 200 períodos, em direção à média de 200 períodos. Então estava muito arriscado operar aqui vendido, ou seja, na ponta vendedora. Então a análise aqui era observar este momento aqui 38,2 sem força aqui para romper aqui para baixo, e com base nessas informações aqui, ok, nessa região aqui o preço próximo de 70%, uma região aqui de atenção aqui do índice de força relativo, mas esse pavio aqui foi bem interessante, mostrou que entrou volume aqui comprador, então dava para fazer o que? Após esse pullback aqui, após essa queda acentuada aqui, dava para fazer o que? Uma entrada assim, talvez entrar aqui em 38,2 e esperar um momento de sair. Pode sair aqui com 16%, quem conseguiu sair aqui saiu com 40%. Então olha só, e aqui houve essa queda aqui acentuada. Será que dava para observar e se proteger através dessa queda? Dava sim. Eu pego uma linha de tendência de alta aqui, posso colocar essa linha de tendência exatamente aqui, vamos colocar ela aqui, assim, e aí você vai mapeando o preço, vai ajustando ela, ok? O preço ele vai subindo, e aqui há um rompimento dela. Vamos colocar mais para cá, aqui exatamente, tem um toque aqui, ok? Um toque, aqui houve um rompimento, você sai da operação aqui em cima. O preço estava bem distante da média de 200 períodos, o índice de força relativo estava sobrevendido, aqui entrou volume comprador, ok? Começou a observar volume comprador, o índice de força relativo apontou para cima, você não entrou aqui exatamente nessa posição. Lembra que eu peguei o Fibonacci e tracei o Fibonacci deste ponto até esse ponto. Você não entrou porque você perdeu esse movimento aqui e esperou o melhor momento para entrar. Houve esse pullback, você ficou acompanhando, o preço caiu até a região aqui de 50%, chegou a 50%, vamos ver, acho que chegou a 50%, próximo de 50% de FIBO, entrou um volume comprador muito forte, você esperou, quando entrou aqui exatamente nesse ponto aqui, continuou com esse candle aqui forte comprador, o que você fez? Você entrou na operação, e ficou, olha que interessante, aqui 38% de alta, ok? E como eu comentei,
ficou de olho observando aqui se ia ocorrer algum rompimento dessa linha de tendência de alta. Houve rompimento? Se houve o rompimento, você ficou fora, você saiu, ok? Vamos ajustar aqui exatamente, vai ajustando o gráfico para facilitar, ficou acompanhando aqui o preço batendo, saiu aqui da posição, saiu antes de chegar na média de 200 períodos. Notou que o preço estava alguns dias aqui na região de 38,2 de Fibo, sem força para descer. Você percebeu isso nesses candles, em alguns dias de operações, entrou presença aqui, interesse comprador, esse candle de força, entrou na operação e aquilo que eu mostrei novamente para fixar esse conteúdo, quem ficou na operação ganhou 40%. Então o Fibonacci é um excelente indicador para te ajudar a identificar pontos importantes aqui de suporte, de resistência. Na maioria das vezes o preço ele bate em 50%, ok? Em 50% e ele continua subindo, ou ele vai até 61%. Então ele tem uma retração até esse suporte, no caso aqui, nesse suporte aqui de 50% de Fibo, mas em alguns casos ele chega aqui também em 61% e continua o movimento aqui de alta para buscar outros patamares. Então é bem legal, utilizo bastante antes de fazer as minhas operações. Um outro ponto aqui muito importante: não utilize somente esse indicador isoladamente. Ele não é indicador especificamente aqui para te mostrar onde que você vai comprar. Ele é um indicador exatamente para te mostrar pontos onde ocorrem aqui alguns suportes e resistência. Olha o preço respeitando, o preço respeitou aqui 38,20 e subiu. Aqui o preço estava tocando aqui nessa região, ok? Buscando essa região de 38,20. O preço, como eu falei, se ele fosse aqui até 78,6 exatamente, vamos supor que o preço venha até aqui, provavelmente ele ia fazer o que? Continuar o movimento aqui de queda, ok? Provavelmente ele poderia descer e ultrapassar. Não teve força, ficou aqui praticamente na região de 38,6. Nesse caso aqui, ele quase buscou 50% de Fibo, mas ele poderia ficar em 38 e subir, ele poderia chegar em 50 e subir, foi o que ocorreu, ou mesmo 61,8. Se você tivesse entrado, por exemplo, próximo aqui de 50% de Fibo, e se o preço tivesse descido até 61,8, você teria 5% aqui, 6% de queda. Ok, você está no trade, o preço bateria aqui e faria o que? Esse movimento todo que ele fez, você estava na operação. Então é muito legal utilizar aqui a retração de Fibo justamente para identificar alguns pontos que o preço ele respeita. Olha que interessante, respeitando a região sem força aqui para subir. Então o preço ele pode continuar lateralizando aqui por um tempo, entrou volume, interesse comprador em direção à média de 200 períodos, ou mesmo que ele pode fazer já dentro dessa região 61,80, atuando exatamente aqui como um suporte. Perdeu esse suporte, ele vai buscar 78,6 e depois talvez até em direção à perda desse movimento, né? Exatamente 100% desse movimento, ele pode voltar e recuar 100% do movimento, ou talvez até buscar outras mínimas, ok? Então é muito legal. A lição aqui para você é buscar outros pontos no gráfico, exatamente, eu vou tirar aqui, buscar outros pontos para você entrar melhor nas posições, na expectativa que observando sempre interesse comprador através de volume, índice de força relativo, cruzamento de médias. Olha que interessante, o preço ele buscou a média de 200 períodos. Você pega o Fibonacci aqui, daqui até aqui nesse ponto, ok? Exatamente, o preço ele desceu 100% do movimento da pernada de alta, desceu. Note aqui que entrou um candle de força aqui, uma agressão vendedora através desses dois candles aqui. Olha aqui que interessante, atuando aqui como uma resistência média de 200 períodos, ok? Se você observar aqui, tem uma presença aqui de agressão vendedora, um índice de força relativo já numa região acima de 70%, apontando aqui para baixo, a média aqui praticamente jogando para baixo também. Qual que é o melhor momento para entrar na operação? Aqui não tem nada para fazer. O preço, você observou que ele ficou na 38,2, rompeu, ok? 61,8 poderia ser uma entrada, ok? O preço aqui entrou o volume, interesse comprador, tentar fazer aqui uma entrada e colocar stop.
colocar o stop aqui um pouquinho abaixo, você seria o que? Estopado. Você teria saído da operação. Porque olha esse candle aqui, essa agressão vendedora jogando o preço para baixo. É normal, isso acontece. Você sai da operação, colocou stop para você operar, justamente para quê? Para proteger a sua operação. Queria entrar aqui na 61.8, ficou observando, o preço lateralizou, viu que entrou interesse comprador aqui, exatamente, deixou esse pavio, você esperou para entrar, entrou um candle vermelho, ok? Decidiu entrar, esperou passar esse candle, ok? Entrou na operação aqui, buscando aqui 50 ou 38% de FIBO, ou talvez a continuidade do movimento, mas observe isso aqui, a média apontada para baixo, o índice de força relativo, olha, o índice de força relativo, não estava interessante para entrar, mas eu quero entrar na operação, candle de força vermelho, espera, entrou uma presença aqui compradora, ok? Está praticamente aqui em cima desse suporte, rompeu, entrou, notou que o preço começou a cair, definiu stop de 3, 4, 5%, sai da operação, ok? Não fica na operação, porque a queda aqui foi uma queda absurda, olha que abismo. Exatamente. Ficar esperando aqui, vai subir, isso é viés de aversão à perda. Não sobe. Continuou o movimento aqui de queda. Então, muita atenção nessa análise, trabalhe com stop. Não quer dizer que quando bater na região de 50% de FIBO ou no suporte aqui de 61.8 de FIBO, que o preço vai subir. O gráfico mostra exatamente o comportamento do preço. Trabalhe com stop, ok? Não dá para brincar, não dá para achar que o preço vai voltar. Chegou em 78, rompeu todas as barreiras, 38, 50, 61, 78. Tendência é que o preço volte aqui, todo esse movimento aqui de alta, que ele zere esse movimento, ok? Foi isso que ocorreu. E ainda entrou candle forte depois que rompeu aqui. Esse movimento é 100% dessa pernada aqui. Depois que perdeu, olha o que ocorreu. Olha esse candle forte, não é mesmo? Não dá para ficar na operação, trabalhar com stop, beleza? Então é isso, muita coisa legal, dá para praticar, deu para a gente perceber aqui os melhores momentos aqui para você mapear o preço, o comportamento dentro de regiões importantes de um indicador que é referência no mercado. Dá para ver a importância, né, a relevância desse indicador para nós, que vamos fazer as nossas operações de curto ou de médio prazo, tentar identificar aqui no gráfico de diário, no gráfico de 15 minutos ou de 4 horas, os melhores momentos para fazer a compra. Perdeu o movimento, espera o melhor momento para entrar, para voltar. Não deu para comprar, contenha ansiedade. Deu para entrar aqui na região de 61.8, suporte importante, vou entrar. Perdeu o suporte, vai buscar uma região aqui importante, 78.6. Pode ter a continuidade de movimento baixista. Coloque stop. Estou sendo repetitivo justamente para te proteger, para você ir criando algumas maldades. Exercite, pratique isso aqui em vários momentos. Vai buscando aqui no gráfico, tentando identificar alguns momentos aqui que o preço ele possa fazer em algum momento uma retração, para você avaliar se faz ou não faz sentido entrar na posição, ok? O preço voltou até 38.2 e teve momentos aqui sim que deu entrada, mesmo pegando aqui um suporte importante de 38.2, 15% de alta. Dá para trabalhar dentro deste canal aqui também, operando. O preço desceu 50, 61.8, perdeu aqui um suporte importante em 61.8 de FIBO. A tendência é o que? O preço continuar caindo. Ajuda ou não ajuda na análise aqui das nossas operações? Super eficaz. Fibonacci é tudo, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado. Vou deixar 2 novos estudos, as 2 próximas aulas, justamente para nós tratarmos e falarmos aqui de várias coisas que nós aprendemos ao longo aqui das outras aulas, das aulas anteriores. Então vai ser show de bola, como se fosse uma prática simulada, justamente para que você possa fixar o conteúdo e ver exatamente todos os indicadores no gráfico, vendo as operações acontecendo, ok? Então até mais, até o próximo estudo. Tchau, tchau.